suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Mais uma noite de Evangelho à luz da doutrina espírita. Esta doutrina encantadora que nos transforma em seres melhores. Muito bem, hoje voltamos novamente à base, sendo que a base é o Evangelho, é a mensagem de Cristo, é o nosso modelo e guia, tal como está exarado na pergunta 125 do Livro dos Espíritos. Qual é o homem mais perfeito que alguma vez pisou a terra? E a resposta é Jesus. Apenas uma letra, uma palavra, com significado tão grande. E ele, de facto, é a figura principal na Casa com o Evangelho, e não só na Casa com o Evangelho, é a figura principal de toda esta humanidade. Ora, voltamos a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no episódio 28, vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Portanto, está aqui um grande desafio da perfeição. Mas nós sabemos que perfeito, só Deus é que é perfeito. Nós poderemos atingir um dia uma perfeição relativa sempre, porque o Pai, Deus, é sempre o absoluto. Nós seremos sempre o relativo à sua imagem e semelhança. Ora, hoje vamos ter mais um grande convidado especial no seguimento destas noites, que têm sido maravilhosas, que eu creio para todos, aqueles que assistem. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o grande Alexandre Durão. Cá está ele. Boa noite, Alexandre. Boa Como noite. estás? Boa noite. Olha, antes de mais, seja bem-vindo aqui à Casa com o Evangelho. Obrigado. Bem-vindo também à minha casa, bem-vindos à minha casa. É a nossa casa. Estão aí desse lado. É um gosto ter-te aqui.
és um espírita já com muitos anos de espiritismo. Eu gostaria de te pedir o favor de que fizesses uma breve apresentação pessoal, quem és, o que fazes e há quanto tempo conheces a doutrina, para depois fazer a prece de abertura, está bem? Sim, senhora. Então, antes de mais, quero de facto agradecer também o convite. Antes de avançar aqui com a minha mini apresentação, quero-te agradecer Uhum. este convite, a humildade, de facto, aceitei. E acho que escolheste dos espíritos mais imperfeitos para falar da perfeição. Quer dizer, não deixa de ser irónico a necessidade, de facto, de ser melhor. Enfim, o meu nome é Alexandre Durão, sou aqui natural de Santarém, vivi toda a vida aqui em Santarém, tenho 46 anos, portanto nasci em 1974, se as contas batem certo, e sou casado, tenho 3 filhas e, enfim, trabalho na indústria farmacêutica já desde 1997 e sou espírita, não sei se sabe, acho que desde que estabeleci o meu projeto reencarnatório. Só que só descobri que deste lado da vida, provavelmente há 15 para 20 anos atrás, talvez 17 anos atrás, que comecei a minha jornada e a descoberta pelo Espiritismo. Mas sobre isso, já mais à frente, lá falaremos um pouco. Enfim, já me conhecem, estou a ver aqui as pessoas que estão também aqui no telefone, quem está a assistir, fazer os comentários. São todos espíritos amigos, saudosos amigos, que já nos encontramos há algum tempo, não é? É A quem eu verdade, é verdade. mando um grande abraço, também para ti, Maria da Luz, e para todos, sem exceção. Eu quero te parabenizar também a ti Uhum. por esta iniciativa, não tanto pelo Uhum. Evangelho, que por si só já chegava, mas também pelo Uhum. esforço que demonstraste e pelo empenho que tiveste, não é? Um investimento grande em tecnologia, em conhecimento dessa mesma tecnologia, mas acima de tudo pela diversidade como tens vindo a apresentar este modelo de Uhum. evangelho, a forma como tens vindo a divulgar e a juntar todos nós, que de uma forma ou Uhum. de outra estamos mais distantes e assim vamos nos vendo uns aos outros com o cabelo mais comprido, vamos vendo que confinamento com o cabelo mais cortado ou não, como podem ver o meu, eu estou a respeitar o confinamento em absoluto, já o Não, deixo epá, mas eu não as posso falar muito dúvidas, sobre isso porque o meu também, coitado. Eu nem quero ver daqui a um mês, mas pronto. é verdade. Filipe, Sim, antes, quando a preparar este Evangelho, esta mini preparação, que isto é também uma conversa, no Evangelho é uma coisa muito claro. simples, estava aqui a recordar-me de uma vez, de uma conversa que o Chico Xavier teve numa das noites que tinha com um amigo que era o Geraldo Lemos Neto, ou o Geraldinho, não é? Sim, Era amigo dele. sim, sim. E o Chico Xavier ficou assim parado, quando estava assim, como muitas vezes ficava, não é? A receber informação Pois. do mundo espiritual. Isto passou-se, salvo erro, entre a década de 70 e início da década de 80, em que ele está assim parado a receber informação dos espíritos e volta-se para o Geraldinho e pergunta: Ó Geraldinho, o que é multimédia? E o Geraldinho também naquela época não havia internet, não é? Não havia redes sociais, não havia estas coisas todas que nós temos. Dizia assim: Chico, multimédia deve ser a televisão e a rádio, não é? Mas porquê, Chico? É que os espíritos estão aqui a dizer que no futuro o espiritismo vai ser divulgado pela multimédia. Ele próprio não sabia o conceito de multimédia, como nós entendemos, é diferente hoje do que era então, não é? É Claro. curioso. E aqui estamos nós, enfim, a falar um bocadinho também de espiritismo e, obviamente, a fazer o nosso evangelho aqui, como tu muito bem organizaste. Então, eu vou avançar aqui para o nosso tema de hoje. Não sei, salvo a opinião Hum, contrária, vamos só fazer o seguinte: vou fazer uma prece de abertura certo? e vou só, para fins didáticos, explanar aqui os tópicos e os itens deste capítulo, está bem? Muito bem. Muito bem. Vamos então, na companhia do Alexandre e na companhia de todos vós. A prece é sempre um momento de introspeção, de ligação com o alto, pedindo a ajuda, as inspirações, mas sobretudo a tranquilidade da nossa casa mental. Assim, rogamos àqueles que no plano maior
dirigem os nossos trabalhos, se preocupam com este projeto singelo, mas feito com muito coração. Assim, Senhor, cá estamos. Não dois ou três reunidos em teu nome, mas muito mais, dos dois planos da vida. E este convite que nos fazes há milénios é um convite desafiador, mas é um convite que aquele que crê e aquele que olha para si mesmo percebe que é necessário. Assim, como forma também de combate a esta pandemia que nos assola, vimos pedir-te a tua luz, que o Alexandre possa ser instrumento da tua vontade, trazendo reflexões, boas palavras, bons sentimentos, boa vontade de partilha do seu conhecimento e também da bondade do seu coração. Assim, amparados por ti e por aqueles que em teu nome trabalham, vamos dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, este capítulo 17, Sede Perfeitos. O primeiro item é Caracteres da Perfeição. O segundo item é o Homem de Bem. O terceiro, os Bons Espíritas. O quarto, a Parábola do Bom Semeador. E o quinto, como é habitual, as Instruções dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta a opinião aos espíritos sobre a temática relacionada com o homem de bem. Alexandre, ser um homem de bem é de facto bastante desafiador. É verdade. Traz-nos esta visão tua e o teu estudo que fizeste para nos partilhares mais sobre esta temática. A palavra é tua. Pois bem, obrigado. O homem de bem, é verdade, Filipe, quando estávamos a fazer a oração inicial, há sempre uma palavra que fica, não é? Uma mais que sobre as outras. E uma que ficou é que há quanto tempo Jesus nos vem chamando, não é? Há quanto tempo é que Jesus nos chama, de facto, para o bom caminho, para sermos diferentes. E estabelece-nos muitos convites, vai-nos enviando vários convites ao longo da nossa vida. E o Espiritismo, através do Evangelho, é um dos convites que nos faz à reflexão, à análise. E este tema do homem de bem, dentro dos vários temas que referiste, foi um dos temas eleitos por nós, de facto, para desenvolvermos mais aqui nesta noite e depois muito em passagem falar um bocadinho sobre o que é o homem no mundo. Como é que nós conseguimos vencer os nossos desafios, como é que nos conseguimos vencer a nós próprios. E acho que nada melhor que esta organização que os irmãos fizeram para nós sobre este que é um tema belíssimo do Evangelho, que é este roteiro do homem de bem. Há também outros temas muito interessantes e que eu também gosto com particularidade, que é o orgulho e a humildade de Lacordaire, que eu convido também todos os irmãos a verem, é do capítulo 7º. Nós estamos no 17º, mas no 7º, de facto, aparece também o orgulho e a humildade. Também dá um contributo, não é? Todo o Evangelho é um roteiro, é um caminho, uma sinalética que nos indica o caminho a seguir. Lá mais atrás também há este, não é? Do orgulho e da humildade. Nós, de alguma forma, temos que refletir sobre isto para de facto, conseguirmos chegar mais à frente. Também a este capítulo do homem de bem. Então, vamos ver o que é que nos diz os irmãos, o que é que os Espíritos organizaram para nós, através do Evangelho, e nada melhor que fazer essa leitura desse mesmo Evangelho. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal. Se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria ou queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro
e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentido de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar recompensa, paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios. Porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os esforços tendem a permitir-lhe dizer-lhe amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ir retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço das satisfações e das paixões. Se nas relações sociais algum homem se encontra na sua tendência ou na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende que os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce por possuí-las estará no caminho que conduz às demais. É fabulosa, de facto, esta leitura, e que exposição, Filipe, poderíamos nós fazer melhor do que estas palavras? Poderíamos É o arranjar texto mais bonito do Evangelho. É de umas passagens, de facto, mais bonitas do Evangelho. E repara este último parágrafo, como é que termina? Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem. Pois vejam que há mais, não é? Se
conseguíssemos fazer algumas destas, o que seria de bom, não é? Para todos nós. E onde é que nós já teríamos nesta escala evolutiva, nesta escada de Jacó, não é? Como dizia a Bíblia, onde é que nós daríamos já, não é? Em que degrau? Quanto mais todas estas relações. Mas eles dizem, os espíritos dizem, esta não é a relação completa da qualidade que distingue o homem de bem, mas quem quer se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduzem às demais. Então, que demais são estas? Que nós ainda não sabemos, que não possam estar aqui elaboradas. De facto, a escala evolutiva da humanidade e dos seres, de facto, é muito grande. E esta é uma reflexão que nós fazemos, mas também no Livro dos Espíritos foi feita por o próprio Allan Kardec, na pergunta 894, que eu fui buscar para aqui, para o nosso Evangelho, em que ele pergunta o seguinte: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos? Ou seja, que lhes sejam difíceis? Fazem o bem sem dificuldades? Terão tanto mérito essas pessoas quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e que vencem essa sua natureza própria e que conseguem vencer essas dificuldades que têm para fazer o bem? Será que têm o mesmo mérito? Pergunta Allan Kardec. É de facto curioso, não é? Esta pergunta que é feita. E o que é que eles respondem? Só não têm que lutar em que já têm progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Ou seja, tiveram que fazer o mesmo processo que nós somos convidados a fazer. Por isso que os bons sentimentos, por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhe tornou um hábito. Devidas lhe são as honras que costumam tributar os velhos guerreiros que conquistaram nos seus altos postos. Ou seja, praticar o bem tornou-se um hábito. Isso é curioso, que nós também temos que ter o hábito de praticar o bem, temos que refletir um bocadinho sobre este hábito. E já Aristóteles, na Antiguidade, não é? Nos dizia que, de facto, uma vida bem vivida é uma vida virtuosa. Não é? A virtude é o meio termo, é o equilíbrio. E que o excesso, não é de facto o vício. Esta reflexão de Aristóteles sobre o vício e sobre a virtude é muito interessante, mas ele diz também uma coisa muito interessante, é que é preciso, de facto, desenvolver o hábito da prática das virtudes. Portanto, Aristóteles, já um dos precursores do Cristo, nos vem dizer, muitos anos antes do Cristo, que, de facto, é preciso ter virtudes e que uma vida bem vivida é uma vida com virtudes. Como é que isto tudo, de facto, se interliga, é muito interessante. Como é que nós fazemos esta ligação do homem de bem à situação em que nós vivemos? Não é fácil, de facto. Nós vivemos um período muito conturbado, aqui neste próprio Evangelho, que muito bem organizaste, com boas inspirações dos irmãos que nos acompanham. Já falaram aqui muitas vezes sobre esta pandemia, mas é incontornável. Nós estamos todos a vivê-la e estamos todos a refletir sobre ela. E é de facto, esta pandemia vem trazer uma crise ao homem, vem-nos provocar uma crise a cada um de nós, sob formas diferentes, porque ainda bem que nós temos esta possibilidade de conhecer o Espiritismo, de acreditarmos, de refletirmos sobre estas bênçãos, não é? Mas há quem não tenha. E esta pandemia vem provocar uma crise de reflexão, vem provocar uma análise em cada um de nós, sobre diversas formas. Não tenho dúvida nenhuma que há muita gente a sofrer por diversas formas, ou é o trabalho, ou é a saúde. Não nos podemos esquecer, de facto, que esta pandemia veio trazer muitos problemas de saúde, mas há outra pandemia também silenciosa, que é a pandemia da depressão. Essa pandemia que tem origem, muitas vezes, na solidão, numa falta de compreensão dos valores da vida, do sentido da vida. A solidão, de facto, traz muita gente triste, isolada, ainda mais isolada. Podemos dar graças a Deus também por esta multimédia, não é? Que nos faz aproximar um pouco todos uns dos outros, em que chegamos a casa de alguém que se encontra só, que se calhar não teve um telefonema hoje, num dia inteiro, ou que sofre por diversas razões. Só Jesus sabe as razões porque as pessoas sofrem.
Mas vivemos neste mundo, não é? Vivemos no mundo, e como é que no mundo também conseguimos aplicar todos estes conselhos que os irmãos nos dão? Como é que isto é possível de ser vivido? Nesta passagem, neste capítulo, também nos fala do homem no mundo. Eu trouxe aqui uma pequena reflexão sobre foi o Espírito Protetor em Bordeaux, 1863, que nos deu esta comunicação do homem no mundo, mas vou ler apenas aqui algumas passagens em que nos diz, às páginas tantas: vivei como homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com o sentimento de pureza que as possa santificar. Estamos rodeados das frivolidades da vida, das necessidades, do trabalho, de exigente. Cada vez mais o trabalho está a ser difícil para quem tem trabalho, está a ser desgastante, é levado ao extremo. Quem não tem trabalho está desesperado porque não tem trabalho. São, de facto, períodos muito conturbados, de grandes extremos, não é? Em que as pessoas, enfim, são convidadas, de facto, a analisar as suas vidas, a pensar as suas vidas, e fazendo um paralelismo para o homem no mundo, diz-nos também aqui: foste chamado ao contacto com espíritos de naturezas diversas, de caráter antagónico. Não melindrai a nenhum daqueles com que vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam da sua herança. Pois bem, fomos convidados a entrar em contacto, na nossa vida, não pode ser uma vida isolada. E neste mundo onde nos encontramos, existem espíritos de vários graus evolutivos, com várias morais, com várias éticas, mas nós somos convidados a desenvolver toda esta prática do bem, toda a nossa moral, no meio de toda esta gente. Eles aconselham-nos, de facto, a que não os destratemos, e os tratemos também com indulgência, e que os saibamos respeitar. Basta, ao começar e ao acabar de uma tarefa, que eleveis o vosso pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a proteção para executá-las, as suas tarefas, ou a sua bênção para a obra acabada. Pois bem, somos convidados, de facto, a pedir, a evocar. A oração, nestes dias, deve ser uma constante em nós. Ao levantarmos de manhã, um pensamento elevado, dizer: meu Deus, ajuda-me neste desafio deste dia, que se vai passar isto ou que se vai passar aquilo. Não é preciso estender um lençol de pedidos, de coisas, enfim, elaboradas e de rituais. Não, é um pensamento elevado, bem vibrado, bem sentido, e é um pedir ao Pai que nos ajude nestas dificuldades. E saber reconhecer que estamos neste meio difícil, que nos encontramos num meio muito, muito complicado, numa fase muito complicada da evolução da humanidade, que é aquilo que, se calhar, os enfermeiros chamam o limpar da ferida, não é? É preciso limpar a ferida, e dói a ferida ao ser limpa dói, arde, para ser desinfetada, mas é um mal necessário para que a ferida se cure. Diz-nos mais à frente: o homem que vivesse isolado não teria como exercer caridade. Somente no contacto com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-las. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, na sua vida, é um egoísta. E diz-nos, para terminar: sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou vá fazer com que ele volte a face, ou que voltem a face os que vos amam e que vos dirigem. Ou seja, que nós possamos ser felizes no meio de todas estas dificuldades. Simplicidade, a humildade, a aceitação das nossas dificuldades. Nós, nestes tempos que vivemos, faz sair o pior de cada um, faz sair o melhor de cada um, como eu referia há pouco. São tempos de grandes extremos. A pandemia silenciosa também que referi há pouco, da depressão, ela está aí, é silenciosa, é outra pandemia que se instala e que muitas vezes leva ao suicídio de irmãos equivocados, pensando que se ele retiram dos sofrimentos, provocando esse ato equivocado. Mas temos de ter em consideração que o melhor psicólogo é Jesus. Ele está sempre à nossa mão, através de uma reflexão, de uma oração, que se faz presente nas nossas vidas, através da nossa orientação
para a oração, para o momento de parar. Não é fácil, nos tempos corridos que levamos, não é fácil parar, não é fácil orar, não é fácil conseguir entrar em sintonia com o alto. Temos estes momentos, como a casa com o Evangelho, temos a disciplina da oração, em que nos comprometemos a determinada hora a fazer o Evangelho na nossa casa, em que nos assumimos da importância, assim que pomos os pés fora da cama, de fazer elevar o pensamento, em que nos momentos em que sentimos algum aperto, uma aproximação de uma entidade que de facto nos está ali a causar perturbação, em que sentimos que estamos no meio de alguma aflição, serenar um bocadinho o espírito e tentar perceber que estamos no meio de uma prova. É difícil. Quando estamos na cadeira do dentista, não é? E que estamos ali com a broca a fazer aqueles barulhos esquisitos e que nos provoca alguma. Meu Deus, nós nem conseguimos falar, não é? Tal é a dificuldade. Desculpe a analogia e que se alguém tem que ir ao dentista por estes dias, perdoe. Mas, de facto, é isto. É termos a fé. E é isto que deve que a Casa com o Evangelho, que os Evangelhos que são feitos por tantos espíritas através da multimédia por este mundo fora, não é? Por esta internet fora, devem trazer é um bocadinho de fé, a esperança de que tudo passa. Perdão. É certo que são momentos muito complicados, que esta pandemia é alternativa a outra coisa, se calhar bem pior, e que outras coisas, se calhar bem mais complicadas, virão no futuro. Nós, como espíritas, aceitamos que faz parte da transição planetária, desta mudança do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, e que de facto que isto é providencial. Que virão mais catástrofes, acredito, é absoluto, virão mais dificuldades de várias ordens a todo este planeta. Acho que o mundo se encontra numa perturbação tão grande a vários níveis políticos. Num país é uma coisa, noutro país é outra. E todos nós, vejam bem, todos nós estamos aflitos com a pandemia. É uma reflexão provocada. É provocado tudo isto. Eu não tenho dúvidas que este vírus, a minha opinião, é baseada na minha opinião própria e na opinião de tantos outros espíritas que vão também partilhando a sua opinião. Este espírito foi desenhado na própria espiritualidade para a evolução do planeta. Mas como é que deste mal pode vir um bem? Pode. Porque nós estamos a refletir naquilo que nos é essencial. Se calhar nós só ficávamos contentes se fôssemos fazer uma viagem de avião para as Maldivas. Agora, se nos derem um fim de semanazinho, nós ficamos todos contentes de poder ir ao café ou à esplanada apanhar um bocadinho de sol. Não é? Se nos deixarem ir à rua. É uma reflexão, se calhar, assim, um bocadinho mais exagerada, mas começamos a dar valor a algumas coisas. À família. A família andava muito abandonada e continua ainda muito abandonada. Nós ainda estamos na antecâmara, mas em breve esta transição está a acelerar. Nós já vimos entrando nesta transição há alguns anos. É meu ver pessoal que estamos a entrar num ritmo mais acelerado dessa transição, que as coisas estão a acelerar mais rapidamente e que vão vir coisas mais complicadas e mais desafiadoras, virão, sem dúvida. E vamos perder a fé, vamos ficar a tremer. Temos fé, acho que vamos ter que ter fé, porque Jesus diz-nos que é para o nosso bem, que nós estamos condenados à felicidade, estamos condenados a ser felizes. Temos que passar por estas experiências evolutivas, cada um de nós, cada um nas suas dificuldades. Sabe Deus as dificuldades destes irmãos que estão aqui a assistir, cada um com as suas, uns profissionalmente, outros de saúde, outros com as suas relações íntimas. Enfim, meu Deus, tanta coisa que nos traz preocupados a cada um de nós, nos traz com ansiedade. Nem sempre conseguimos parar, não conseguimos. Oramos nós aqui por todos aqueles que de facto precisam, não é? É o convite que faço também a todos agora nesta oração final. Fazemos também uma irradiação por todos os que sofrem, não é? O que é que tu dizes, Filipe? Achas que é, se calhar, uma boa ideia fazermos no final essa irradiação? Lembra-nos, sem dúvida. Por quem sofre. E quem nos está a assistir em particular, traz também no seu coração todos estes sofrimentos. Nós espíritas também somos convidados a esta reflexão. Nós já temos este conhecimento, não conseguimos ir ao centro espírita, não conseguimos ir ao passe, não conseguimos estar nestes trabalhos ou naqueles trabalhos que gostávamos tantos,
Mas se já temos algum conhecimento, já temos um bocadinho mais que os outros que caminham na fé, caminham no mundo sem fé, não é? Os mais desvalidos da sorte, de facto, são quem caminha na vida, como dizia, acho que é a mensagem de Meimei, os mais desvalidos da sorte são os que têm que enfrentar as vicissitudes da vida sem fé. De facto, é uma grande dificuldade. Nós espíritas, que nos professamos espíritas, que acreditamos no espiritismo, de facto, temos que ter este desafio, de longe dos nossos centros, às vezes privados da oração, das reflexões, conseguir levar a vida para a frente e conseguir enfrentar as dificuldades de cada dia. Tem que ser um dia de cada vez, mas ter fé. Acho que é uma experiência de fé. Estamos a ser, nós já temos esta fé, já temos este conhecimento, mas agora a pandemia vem-nos dizer: vamos lá, então vá, experimentem lá, já vocês que são espíritas, vocês que já conhecem estas novas verdades, estes novos dogmas, pá, experimentem lá então agora, longe dos vossos centros, longe de todas estas coisas, experimentem lá então, lidem com a pandemia como os outros, demonstrem lá então a vossa fé, permaneçam lá felizes e alegres e com esperança. Acho que esse é o desafio que eu sinto muito em particular e gostava de partilhar convosco. Esse é o maior desafio, é o desafio da fé, do fortalecimento da nossa fé. Nós já temos a nossa fé, mas ainda é uma fé que nos assustamos com muita facilidade. Muita facilidade. Temos que fortalecer a nossa fé. E termino aqui esta breve reflexão com uma passagem de João, que num dos momentos também em que recorri pela fé ao amparo do alto, me saiu num dos nossos livros que nós vamos sempre recorrendo quando precisamos e que fez saltar esta passagem de João 17, que diz que Jesus, na sua oração, diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal do mundo. Nós estamos no mundo para viver, para aprender. Tivemos a bênção de vir ao mundo aprender e viver, para evoluirmos. Então, meu Deus, não nos tires do mundo, mas livra-nos do mal do mundo. E livra-nos do mal de nós próprios, das armadilhas que tecemos contra nós próprios. Nós, muitas das vezes, enfim, somos nós que procuramos e causamos os nossos próprios sofrimentos. É sabido que nós somos herdeiros de nós próprios. Nós estamos a herdar aquilo que fizemos no passado e vamos herdar no futuro aquilo que fizermos agora. E como herdeiros de nós próprios, de facto, estamos a ter aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Não percamos a fé, possamos ter um bocadinho de alegria, faz-nos falta a todos, não é? O convívio do centro, não é? Em que, de facto, ao rever as nossas caras, ao revermos uns aos outros, aquela alegria de poder estar presente, alivia-nos do jugo do dia a dia. Mas melhores tempos virão, melhores tempos se aproximarão. Nesta ou noutra vida, havemos de facto de encontrar mais alegria. Não percamos a fé, lembremos-nos de facto deste psicólogo incondicional, todas as horas, que é Jesus, que há tanto tempo nos vem chamando à reflexão. Pois, passo-te a palavra, Filipe, dou aqui por terminada a minha exposição do Evangelho. Peço desculpas aos irmãos se fui extenso demais ou se não elaborei o. Está tudo ótimo. Alexandre, é sempre gratificante ouvir-te, trazes sempre uma perspectiva também muito própria tua, fazes umas relações fantásticas, não só com o tema, mas introduzes outros temas que completam as ideias e isso é muito característico em ti. Trouxeste alguns temas que se têm vindo a falar aqui na Casa com o Evangelho, sobretudo o grande problema da saúde mental e o problema da repercussão que o confinamento pode ter no que diz respeito ao nosso ânimo, à nossa esperança e à nossa fé. Também o facto... Não nos podemos culpar. Claro. Não nos podemos culpar, desculpa ter interrompido. Sim, não. Eu queria também ter dito isto há pouco. Nós culpamos porque não conseguimos dar respostas, não é? Nós culpamos porque não conseguimos fazer este trabalho, não conseguimos acabar este trabalho que tínhamos para fazer, ou não conseguimos arranjar trabalho, ou não conseguimos estar com os nossos filhos, ou porque isto está a acontecer porque eu não sou capaz de dar resposta a esta ou aquela situação. Não nos culpemos. A vida já é tão difícil para nós não estarmos a culpar por as coisas. Que Deus nos ajude e que nos retire estes maus pensamentos de culpa sobre nós. Claro. Gostei especialmente, até apontei aqui,
disseste que estávamos a viver uma experiência de fé. E de facto essa frase é bastante bonita, porque é uma realidade, é uma realidade. Portanto, o contexto em que estamos inseridos leva-nos a profundas reflexões para onde é que caminhamos, onde temos ido, e para onde queremos ir. Certamente também já o disse aqui que sairemos desta pandemia, deste confinamento mais fortes, com os nossos valores, Sim. com os nossos valores mais fundados, e certamente que conseguiremos construir coisas fantásticas no nosso futuro. Alexandre, encerramos aqui o capítulo Homem de Bem, mas eu sei que tu também tens muita experiência dentro da doutrina, de trabalhos que tens feito também, não só de palestra, mas também de coordenação de trabalhos mediúnicos, como passista, portanto, passaste quase por todos os trabalhos dentro de uma casa espírita. Gostaria de te colocar duas ou três questões pessoais. Qual é que achas que é a grande riqueza que a doutrina espírita traz às pessoas? Eu acho que o que traz, acima de tudo, é uma fé raciocinada, não é? Eu não sei, cada um é uma experiência pessoal. Eu Uhum, posso falar da minha, como é que aconteceu e como é que posso te uhum, dizer que foi para mim. Eu era católico, praticante, não é? Mas havia certas coisas que não havia respostas suficientes, não é? uhum, E as práticas católicas, num livro que lia, estava a fazer um dos exercícios espirituais de Santo Agostinho, pelo menos uma aproximação a esses exercícios. E uma das uhum, reflexões era o espírito, que era a alma. Mas eu não sei bem o que é o espírito, o que é a alma. Eu não sei bem o que é isto. E então tive que, de facto, fui investigar, levantei-me, estava a ler um dos livros, esse livro, e levantei-me e fui para o computador. Fui para o computador e fui tentar perceber o que era. Pesquisei, o que é o espírito, o que é o espírito, o que é a alma. Agora, no meio dessas pesquisas todas, aparece-me o espiritual, o espiritismo, o livro dos espíritos, livro. Já a comunicação com os espíritos eh, era algo que mexia em mim e muito, não é? Que havia respostas que eu precisava de dar. Conheci um padre na altura tinha uma grande mediunidade, que também foi muito perseguido por isso, que era um padre ali de Meio Miguel, algumas pessoas que calhar conhecerão, e que tinha uma mediunidade fabulosa e que ajudou bastante o meu pai e alimentou bastante na fé com a sua mediunidade, mais do que fazer informações do futuro, disto ou daquilo, alimentou na sua fé, fazendo usufruto da sua mediunidade. E aquilo, como era pequenino, e o meu pai também sofria um bocadinho por ser doente, e foi em busca dessa fé ao Padre Miguel, que havia excursões de pessoas, não é? É lá, e eu fiquei um pequenino, ficou-me esta coisa da mediunidade e daqueles atributos que este senhor tinha. E, acompanhando como católico, havia sempre coisas que não me faziam sentido. E fui pesquisar na internet e descobri logo isto, sobre o que é o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, fiz logo download, imprimi logo uma série de folhas, acho que nessa noite já dormi pouco, então fui logo lendo, e foi curioso que eu li o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho li-o também de seguida, apesar de não ser para ler Céu e Inferno, acho que li as obras todas básicas, até que me decidi ir ao primeiro centro espírita em que fui a Lisboa, e que foi a AFEC, que é a Fraternidade Espírita Cristã, que uhum, fica ali a caminho do Castelo, e ficava porque agora com os hostels em Lisboa, ou que também que já não pois. existem, todos fechados, foram empurrados um bocadinho mais ali para Braço Prata, e eles estão em Braço Prata neste momento. Uma casa muito antiga, uma casa de luz, uma casa de facto em Lisboa muito, muito antiga e com grandes predicados de Uhum, história. E foi lá que eu me dirigi pela primeira vez. Pesquisei na internet, uma casa espírita havia em Lisboa, lá fui eu para Lisboa, não sabia se havia aqui ao lado. E fui até lá que uma senhora me disse: Olha, mas há lá um senhor em Santarém, que o senhor até tem boa ideia dele e tal, que é o Sr. António. Senta-me lá o contacto do senhor. E eu agarrei no contacto do senhor e escrevi uma carta: Senhor Mendonça, António Mendonças,
escrevi uma carta, sou casado, tenho uma filha, na altura tinha uma filha ainda, fiz uma, né? Eu tenho 3, fosse agora casado, tenho 3 filhas, enviei a carta. E está aqui o meu contacto, se fizer a possibilidade de me ligar. E o senhor ligou-me todo, que é o Sr. António Mendonça. Sr. António Mendonça, António Mendonça, és tu. Uma coisa assim. És Até já o tu. conhecias. Então, andávamos no paintball, conhecemos várias vezes. E, curiosíssimo, uma coisa, é verdade. E há uma vez que eu me lembro, eu sei o Tó, é aquela personalidade que nós conhecemos, não é? Assim, Claro, muito, claro. com aquela voz de mobilizadora. E uma vez vejo o já era espírita e digo assim, pá, se este indivíduo fosse espírita, mobilizava uma série de gente. Em vez de andar aí no peito de mim. E digo, ora, então não é que a gente o vai conhecer e ver onde é que ele está. Mas acho que eu já lhe tive a oportunidade de contar isto a ele, já este meu pensamento que eu tive. E foi assim que eu cheguei, de facto, ao espiritismo. Tive essa sorte, sabes? Tive essa sorte de chegar pelo conhecimento, de pedir as coisas que a gente pode pedir a Deus. Podemos pedir o Euromilhões, muitas vezes não sai, mas podemos pedir o conhecimento. E o conhecimento muitas vezes sai, não é? E se pedirmos conhecimento, meu Deus, ajuda-me a perceber. E o conhecimento foi o que eu pedi e acho que tive essa honra também de o receber. E foi conhecimento do espiritismo. Tive a sorte de não chegar pelos cabelos. Enfim, muita gente chega pelos cabelos, pela dor, pelo sofrimento. Mas quando chega a hora, quando chega a hora do despertar, uns chegamos mais cedo, outros chegamos mais tarde. Cada um tem o seu momento para chegar, consoante o momento da vida que precisa chegar ao espiritismo. Eu acho que é um espírito já mais antigo, posso ter mais alguma experiência, já passei por muitas funções no centro, acho que todas elas são dignas. Eu não sei se toda a gente partilha, se calhar algumas pessoas não partilharão da mesma opinião, mas eu acho que todas são dignas, todas as funções, desde a mais humilde à mais elaborada, à mais desafiante, no centro todas são de facto, têm o mesmo valor para mim e simbolizam uma coisa acima de tudo, que é a predisposição de querer te pôr ao serviço do próximo. Seja a vender uma água, seja a vender um café, seja a entregar um bolo, seja a dizer boa noite, faz favor, é ali, tudo tem o mesmo valor, igual, Queria te servir. a coordenar uns trabalhos, sejam eles quais forem. É claro que a nossa condição de humildade, ainda muito deficitária, o nosso orgulho, vai sempre falando um bocadinho por nós, não é? E vai-nos sempre alimentando um bocadinho o ego. Mas acho que o que é o espiritismo, alonguei-me um bocadinho aqui na resposta, mas também a ideia é dar-me a conhecer aqui o meu trajeto. Claro, claro. Acho que o espiritismo cada um é o abrir da porta da esperança, do conhecimento, e nós no início vemos com muita avidez, e aquilo de facto é uma luz e estamos de facto muito preocupados. Depois vêm as dores para nós refletirmos com aquilo que já temos o conhecimento. Então, sim senhora, já sabes fazer isto, então toma lá esta ferramenta. Agora lida lá com este problema, já tens estes conhecimentos. Nós somos experimentados, não tenham dúvidas nenhumas. E quem já vai militando no espiritismo há muitos anos, ninguém está isento das dores. Nada. E cada um de nós, que já nos conhecemos há muitos anos e que frequentamos os centros espíritas, sabemos das dores de uns dos outros, porque nos vamos apercebendo, não é? E encaramos é com outra um bocadinho mais de serenidade. Na altura de arrancar os cabelos, de sofrimento, ninguém nos livra de arrancar os cabelos, não é? Eu até tenho bastante aqui ainda para ninguém nos livra desse arrancar de cabelos e do sofrimento. Só que depois, enfim, vem um bocadinho mais da calma e a reflexão e também sabemos mexer mais alguns cordelinhos, não é? A maneira como oramos, a maneira como sabemos vibrar, meu Deus, vê lá. Enfim, já sabemos falar com Deus, já somos mais carachistas, somos eternos. Temos que assumir a nossa condição de pedintes. Mas eu estou sempre a pedir a Deus, sempre. É assumir a nossa condição de pedinte. Desculpa, Filipe. Muito bem, faz mal. Olha, eu acho que com essa dica de tu teres falado com o Tó e da forma como entraste no centro espírita, vou adicionar aqui à conversa uma grande amiga tua. Senhoras e senhores, com todos nós, Maria José Santos. Olá, Alex. Maria José. Olá, Olá, Maria somos José. queridos amigos.
Também é um espírito muito antigo, de facto, um espírito. Exato. E olha, é de facto engraçado aquilo que o Filipe acabou de dizer. Não é que eu não lhe tivesse dado uma dicasinha, não é verdade? Quando ele me convidou. E eu aceitei prontamente para realmente te dizer, São uns olha, bandidos. lembras-te como é que eu fui aos centros espírita e o que aconteceu nesse dia? Se calhar tu não te lembras tão bem quanto eu. Porque, Epá, para quem não sabe, eu conheço o Alexandre também há muitos anos, fruto também das nossas profissões, e um belo dia nós estávamos a conversar, eu gostava muito de falar, como gosto ainda hoje, ele também, porque ele é bom falador, e como sempre, enquanto esperava para ser recebido pelos médicos, nós dávamos ali um dedinho de conversa. Conversa puxa conversa, e ele disse-me então: olha, eu acho que tu gostavas de ouvir umas palestras. foi no E eu centro de disse: saúde das meninas. umas palestras, sim, tu hás de gostar de ir ouvir. É tal dia assim, há um centro espírita em Santarém. Eu fiquei a conhecer então, porque também não sabia nada. E ele disse: é o Tó, vais ver, ele é ali militar na escola prática, tu vais gostar de ouvir. Queres ir? Ok, tudo bem. Combinámos e naquele dia eu espero-te à entrada, não tenhas. Alexandre, não conheço ninguém. Não tenhas problemas, eu espero-te à entrada. É. E antes dele estar, eu o apresento. Muito giro, foi tal qual o que lhe aconteceu a ele. Porque quando chegou o Tó, ele diz-me: olha, traga aqui esta minha amiga. E eu: o quê? O Tó, é este? Porque nós estudávamos juntos à noite, estudámos juntos, fomos colegas de carteira e portanto, talvez tivesse passado uns 10, 12 anos que eu nunca mais tinha visto o Tó. E, sinceramente, como o Alexandre acabou de dizer, ver o Tó ali no espiritismo, como eu conheci o Tó, claro, deu-me para rir e pronto, e ficámos, enfim, em casa, em família, com amigos. E até hoje. Há coisas muito Ainda engraçadas que gosto acontecem às muito. pessoas. Há coisas engraçadíssimas isso, às pessoas que assim, chegam pela primeira ainda vez. tocamos. Eu lembro-me perfeitamente de eu ter iniciado uma conversa contigo e depois tu respondes por assim, há aqui qualquer coisa para a gente desenvolver. Exato. E depois, Pois. e elas pois, também é isto. E a energia, aquilo que nós damos, às vezes recebemos de volta. Sabes, exato, eu lembro perfeitamente. Então já conheço a lei do Alexandre. retorno. Então, vamos lá ver mais isto. Olha, então se calhar gostavas, depois foi assim. Mas As pessoas quando entram, sabe não porque foi o caso de Alexandre? me dizer, mas as pessoas quando entram sempre assim um bocadinho com medo no centro espírita. Eu lembro de uma moça coitada de 9 anos que ela estava assim com um olhar assim muito aflito e eu cheguei ao pé dela e disse assim: não esteja preocupada que ninguém está a ver o que é que está a pensar. E ela mas era mesmo aquilo que ela estava a pensar. Sabes, Alexandre, tu estava a ouvir a tua história e estava a ouvir a forma como tu chegaste ao espiritismo e eu cheguei assim, cheguei por ti, é verdade, Conhecimento também. pela tua mão, digamos assim, mas é verdade porque nas nossas conversas o que vinha de trás é que nós todos fazemos uma busca sempre, qualquer coisa que nos empurra porque quer conhecer mais. E a minha primeira aproximação, digamos assim, a este, digamos, como é que eu ia dizer, ao desconhecido, digamos assim, foi através do Reiki. E eu tinha acabado de fazer Reiki, tirei os 3 níveis de Reiki e, aliás, na conversa com o Alexandre, era muito gira a nossa conversa. Eu falava de energia, de chakras, e ele estava ali a contornar a situação e a pensar, espera aí, porque ela volta está ao aí terreno. num caminho, exato, mas ela vai gostar também do outro, para então tentar perceber a origem de tudo isso. E foi assim. E foi muito giro e aqui estamos ainda hoje. E hoje somos amigos de longa data, como ele disse, mantemos conversas engraçadas, brincamos muito um com o outro e com a família, porque ao fim e ao cabo o Alexandre está ligado muito ao meio onde eu trabalho e mesmo a nível familiar, com pessoas com quem eu trabalho diariamente. E portanto é muito giro. A nossa amizade é engraçada. É Muito isso. bom. É engraçado ser espírita
com pessoas que são espíritas já há muitos anos, não é? E poder falar sobre as coisas da vida, tendo em consideração sempre o fator espíritos. Claro. É importante também as pessoas não se esquecerem. É que nós vivemos num mundo, não é? Que somos 6 ou 7 bilhões, mas que esta humanidade está a atravessar uma grande transição, mas que do outro lado estão 40, 50 ou 60 bilhões de espíritos desencarnados que influenciam a nossa psicosfera, que influenciam o nosso campo mental da humanidade encarnada, e tudo isto é a humanidade, tudo isto é o planeta Terra. O planeta Terra não Claro, somos nós só buscamos. experiência, são também os outros, não é? Isto para quem não tem isto presente, são também os outros. E nós, como eu dizia, abordarmos sobre este assunto que está a acontecer e ter em conta a perspectiva terrena, mas também a influência espiritual sobre os acontecimentos, é bom. Às vezes parece uma conversa que nós falamos e as pessoas não percebem o que é que nós estamos Pois, a falar um ao outro. Pois, pois, percebe. E ela, percebe, estás a ver? Estou. A conversa é assim um é bocado isso, doente. parece. Mas, não, Exato. pronto, ninguém esconde que é espírita, mas, não é esse o objetivo. É de facto, às vezes, as pessoas não percebem. E estar a elaborar sobre o porquê, as pessoas dizem, se a gente, no meio do nada, olha, porque se calhar estás aí a falar, mas quem está a falar é um indivíduo que está-te a dar mais inspirações e por isso é que tu estás aí a dizer baboseiras. Se a gente dissesse uma coisa, Pois, são doidos, a gente não pode dizer o que sabe ou o que percebe, não é? E é claro, curioso estar com amigos já da longa data, fora também do centro espírita. É toda uma claro. comunidade que nós vamos desenvolvendo através da amizade. Não é? As palavras podem dizer muito, mas o que convence de facto são os atos que nós temos na nossa vida, isso é que convence os outros. E como espíritas temos que ter também esses atos, não é? Há atitudes corretas, porque se somos espíritas temos que dar o exemplo também aos outros. Porque já muita gente chegou ao centro por observar o comportamento de outros espíritas. Eu gosto do Claro. comportamento dessas pessoas. Porquê que tu tens essa atitude? E muita gente chegou ao centro espírita de Santarém, já por causa disto. Porque queria perceber porque é que o outro é assim diferente. E nós temos que ser um bocadinho diferentes no meio desta vida. É isso que Jesus nos convida, já que temos esse seguimento, dai morte. Ele que foi o grande exemplo, não é? Por isso, Ele foi nós um grande exemplo assumimos. e que nada tinha exemplo, que nada tinha a passar por nós. Não é? Exato. Claro. Muito bem. Maria José, fazes a leitura complementar, por favor? Faço, sim, senhor. E escolhi uma leitura porque, enquanto o Alexandre falava, ele falou no Evangelho no Lar e eu vou fazer uma leiturinha acerca desse tema. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegria e bênçãos. Renovemos o contacto com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Batuíra, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Muito bom, muito obrigado. Ora, agora, antes de fazermos a nossa prece de fecho, eu gostaria que cada um de vós pudesse dar uma mensagem pessoal a todos aqueles que nos estão a ouvir. Falámos sobre a questão de sermos perfeitos, sobre o homem de bem, e perante o contexto em que estamos, portanto, podemos dar sempre um pouco de nós, da nossa perspectiva, aquilo que o nosso coração sente, aquilo que o nosso coração fala, e portanto vou pedir à Maria José possa dar uma mensagem, depois ao Alexandre, e depois então o Alexandre fará a prece de fecho, tendo em consideração os nomes dos cartões e a radiação para todos aqueles que sofrem. Então, a minha mensagem é, após esta dissertação que o Alexandre acabou de fazer sobre este homem de bem, é que procuremos cada vez mais, todos os dias, conhecermos um pouco melhor, sermos pessoas cada vez melhores, porque ser espírita não é
Um espírita não sabe tudo, mas tenta ser bom, tenta aplicar os ensinamentos e deitar a cabeça na almofada com a sensação de não ter prejudicado ninguém. Tentar sempre superar-se a si mesmo. E essa será, com certeza, ou será com certeza o caminho certo para ser um homem de bem. É superar-se a si mesmo. Obrigado. Alexandre. Eu, antes de mais, quero agradecer todas as mensagens que vejo que também alguns irmãos vão deixando, as nossas mensagens de incentivo a estes trabalhos. Quero agradecer a todos e quero dizer-vos com muita humildade que este que aqui vos falou hoje é também dos primeiros a necessitar destas palavras e das orações, porque tenho muitas crises, como toda a gente, de identidade, crises de fé, do sentido da vida, do caminho. É natural todos termos. Eu também as tenho igual ou maior que cada um de vós. Independentemente do conhecimento, nós evoluímos sobre duas formas, também em conhecimento e em moralidade. Há muita gente com uma moral elevadíssima, com pouco conhecimento espírita, mas com uma moral e com uma fé fabulosa. Então, o conhecimento nem sempre nos traz a certeza da fé. A fé tem que ser conquistada. E é isso que, de facto, este homem de bem nos convida a todos. Este homem de bem, acho que é, de facto, um convite a olharmos para nós próprios. Agora, se me permites, irei fazer, então, a oração final com vibração. Sim. Vou deixar a música, se entenderes, não... Okay. Eu sei que tu também gostas de orar com música. A música ajuda-nos a vibrar mais facilmente, a sintonizar mais facilmente com o alto. Não perturba nada, só nos ajuda. Queridos irmãos, nesta noite fomos convidados a refletir como podemos ser melhor. Cada um de nós foi-me inspirado a esta imagem. Cada um de nós que esteve aqui a assistir, a acompanhar estes trabalhos, que possa olhar para si, quando tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, que se lembre de quando era criança. Ainda há pouco o Filipe punha uma fotografia sua, bem pequeno. Nós nos lembremos de uma fotografia nossa, quando éramos pequenos. Vamos mentalizar essa fotografia. Vamos imaginar como nós éramos, pequenos, frágeis, pequeninos, sem saber o que era a vida, inocentes. Nós somos iguais a essa fotografia. Nós somos iguais a essa imagem que temos de nós próprios, pequeninos, crianças, 50, 60, 70 anos, os anos que tivermos. Mas continuamos a ser a mesma criança pequenina. Vamos mentalizar essa criança. Pedir a Jesus, Senhor incondicional da nossa vida, pelo tempo que nos resta de vida, nos ajude a ter sempre essa criança presente nos nossos dias, em cada dia da nossa vida. Essa criança que pede o amparo, que veio para evoluir, que veio para aprender. Que nós possamos amar essa criança, possamos esquecer todas as dores da vida, todo o sofrimento que passamos na vida e possamos ter presente essa imagem quando éramos crianças. Jesus ama-nos da mesma forma, nos amou quando éramos crianças e ainda não tínhamos cometido alguns erros. Podemos sempre recomeçar. É esse o convite incondicional de Deus, do amor de Jesus. Tenhamos fé, tenhamos esperança, nos possamos lembrar dessa criança nos momentos difíceis da vida e que tudo passará. Possamos, agradecidos por estas vibrações, por estas companhias espirituais que se juntam a nós, que entrelaçam através destes meios de comunicação, nos aproximam
em vibração a todos. Possamos juntar a nossa oração aos irmãos benfeitores espirituais que aqui estão presentes e que possamos irradiar para todos quando se encontram necessitados de ajuda, em sofrimento. Todos quantos vieram assistir a este Evangelho, nas suas dores, nas suas dúvidas, nos seus sofrimentos. Como o Filipe tem ali registado com ele. Precisam de ajuda, que precisam de amparo. Amado Mestre Jesus, com a mesma intensidade que pedimos para nós do amparo, pedimos para eles as bênçãos de amparo, da saúde. Amado Mestre Jesus, ajuda a desatar os nós da vida, todos nós, mas em particular destes irmãos. Que eles nesta noite, ao se desligarem do corpo físico, possam ser acolhidos no plano espiritual, acalentados, motivados, para que amanhã, o novo dia, possam despertar eles e nós também, com mais força, com mais coragem, com mais esperança, com mais fé para a vida. Mestre Jesus, não nos deixes fraquejar na fé. Queridos irmãos, queridos amigos, familiares, já partisteis à frente de nós para a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Cuidado de nós, é por nós nas vossas orações. Dai-nos a força. Agradecemos o amparo e o momento que vive. E agora, sem mais demoras, que o amado Mestre Jesus, Senhor da vida, nos abençoe a todos e derrama as suas bênçãos de luz. E assim seja. Que assim seja. Muito bem. Até ficamos azamboados. É assim um bocadinho. No bom sentido, no bom sentido. Sim. É um revigorar de energia. É um revigorar de energias. É uma sensação de bem-estar. É uma alegria íntima. É uma esperança no coração de fazer bem, de fazer melhor. É esta a riqueza e o encanto de estar perto da espiritualidade, de estar perto de amigos, de partilhar a amizade, de partilhar o amor. É uma riqueza imensa. Obrigado, Maria José, pela Foi um prazer. pela partilha Obrigada também. deste teu recrutamento. Tinha que ser. Obrigada Quanto a- também, Alex. Quanto a ti, Alexandre, é sempre um prazer ouvir-te, é sempre um prazer partilhar ideias, momentos contigo, companhia de jornada. Naturalmente, terás sempre convidado Obrigado, para partilhar este espaço. Foi um Deus te gosto abençoe também nesta tua jornada, não é? estar convosco. E pronto, chega um momento em que temos que ir à nossa vida também. E este é o momento. Vamos dizer adeus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Tchau. Que corra tudo bem. E amanhã, às 22h30, cá estaremos. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Amanhã a todos. Sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver